Deus lhe pague de coração. Muito obrigada. O Márcio já bem mencionou o que acontece com a sua generosidade também através da doação em ouro. E eu repito, aqui eu citei pessoas que renovaram as alianças, mas se você tem ouro velho, o Márcio já citou, e quanto testemunho. Eu me recordei agora de uma pessoa que inclusive ela é minha conterrânea. Eu vi as fotos da Grande dela. Ubá. Na megalópole de Minas Gerais. De Minas Gerais. Mas ela não é lá de Ubá, não. Mas minha conterrânea é no estado de Minas. No estado. A transformação, Márcio, que a mulher viveu, eu me recordo, quero trazer inclusive como testemunho. Ela ouviu um dia você falando até de objetos que são de sortilégios, objetos em ouro de superstição. Obrigada, essa palavra cabe melhor. Objetos de superstição, mas em ouro. E ela tinha ganhado um objeto desse, de um homem, e ela disse que sentia a vida dela amarrada. Foi mesmo. Lembra desse testemunho, eu lembro, Paulo? E olha que é isso mesmo. É a vida dela amarrada nesse objeto. Ela era católica, participava, inclusive ela disse assim, eu participava de evangelização infantil e eu cheguei a levar o cantinho da criança na minha cidade para fazer uma evangelização com as crianças da catequese. Só que depois eu me distanciei de Deus, eu tive uma brecha muito grande, me separei do meu casamento e eu fui viver uma vida totalmente amarrada. Ela falou, eu me transformei em outra pessoa. Gente, eu vi o antes desta mulher, ela me mostrou foto delas antes desse episódio. Ela, nesse momento da vida, as fotos dela, Márcio, que mulher, ela se tornou tão sensual, tão sensual, tão sensual. Ela falava assim, Valdênia, não era eu naquele corpo. Era o meu corpo, mas ele não me pertencia. Em todas as fotos, ela me mostrou no celular dela, passando assim, todas as fotos, ela com aquele objeto. E ela sempre rezando, pedindo a libertação. Teve uma vida de prostituição. Vou sintetizar e vou resumir assim. Mas principalmente amarrada a uma pessoa. Essa pessoa era casada, então ela vivia no adultério. Dentro desse relacionamento se submetia a situações muito desagradáveis, indignas para uma mulher precisar submeter a isso. Enfim, quando ela estava acompanhando, sorrindo para a vida, Marcos, ela ouviu você falando disso. Ela falou que aqui, quando ela decidiu arrancar a força que ela não tinha para começar um processo de conversão, porque ela sabia que ela estava vivendo no pecado, ela já sabia que era errado, mas ela não tinha forças. Ela arrancou, enviou aqui para o santuário do Pai das Misericórdias. Eu lembro que era uma peça negra, não é? Exatamente. Era alguma peça negra. Um coração dourado, e aí o núcleo dele era preto. E ela disse assim, Val, ele participava de situações de ocultismo e quando ele me deu já consagrada, ela disse assim, eram coisas tão absurdas que para mim um fato que me chocou, que ela disse assim, ali eu me despertei também. Porque ela falou que eles passaram perto de um local onde havia um animal que havia morrido, alguém tinha deixado ali. Então ela falou que o odor era desagradabilíssimo. E essa pessoa respirou fundo como se estivesse sentindo o aroma mais agradável, o perfume. Ela falou, gente, isso não é de Deus. Qualquer ser humano teria repulsa. Essa pessoa, de fato, não está sob a graça de Deus. E a partir do momento que ela arrancou aquele objeto, a vida dela se transformou. Então eu vi ela antes, vi ela durante esse processo e depois eu a vi aqui. Uma mulher sóbria, engraçado, equilibrada, ajustada. A vida dela toda foi ajustada. Márcio, ela começou um processo para verificar se de fato o casamento dela havia acontecido. E ao longo desse tempo, ela nem se deu conta. Ela iniciou antes, quando ela ainda estava na igreja. A carta dizendo que o casamento tinha sido nulo chegou na casa dela, ela nem percebeu. 8 anos depois que ela viveu o processo de libertação, que ela foi encontrar a carta na casa dela, ela falou assim, Val, até isso Deus me deu, porque Deus me deu dignidade como mulher em todos os aspectos, inclusive nesse sentido também da minha vida matrimonial.
Quem gostaria de mais esclarecimento sobre isso, Val, eu até aponto aqui um livro do Padre Rufus, porque o Padre Rufus, exorcista, o Padre Rufus Pereira, que veio muitas vezes aqui na Canção Nova, ele dizia assim, é importante a gente não ver só onde o demônio age, mas como ele age. E aí ele vai explicando que às vezes por meio de alimentos, por meio de presentes consagrados, às vezes até certos tipos de imagem que nós recebemos. E ele explica isso naquele livro também, Eu lhes trago melhora e cura. Foi. É importante a gente ver. O Márcio organizou, né, Sim. essas colocações do Padre Rufus em um livro fácil de leitura. É um livro maravilhoso. E de orientação muito direta, né? Muito direto, muito simples, gostoso de ler. Mas o bem que ele faz interiormente para a gente não tem preço. E você falando, Val, eu me lembrei de uma situação que eu vivi, que não me envolveu promiscuidade. Mas quando eu me converti, logo uns poucos anos depois, eu quis viver boas amizades. E houve uma moça muito assim, enfronhada dentro da igreja, que se aproximou muito de mim e nós ficamos amigos. Mas essa amizade se tornou uma amizade viciada. Licença, quando você vai falando, eu vou mostrando. Tá aqui o livro, Ele tá pronto. tá aqui, ó, Bruninha, a gente achou, ó. É esse livro. Achamos aqui. Pode continuar. Se tornou uma amizade fechada, uma presa em si mesmo. E quem me conhece sabe que eu não tenho essa característica de ficar preso a um relacionamento. Não. Eu sou muito tranquilo em relação a isso, mas era uma doença aquela amizade. Você uma percebia, doença. né, Márcio? Eu percebi depois, Paula, porque na hora que a gente está vivendo, a gente não percebe. E ela tinha dado um presentinho em ouro para mim e para uma outra pessoa, também de igreja. Ficou aquele trio, aquele negócio esquisito, sabe? Até que um dia um sacerdote, percebendo, disse: olha, isso não está bom, esta amizade não está construindo. Eu falei: não, mas eu não faço nada de errado. Ele falou: não estou dizendo que você faz, que tenha um pecado, que você está ficando, que você está dormindo com essa pessoa, não estou dizendo nada disso. Mas você percebeu que a sua vida se reduziu a esta pessoa? Você percebeu que você não tem fôlego mais para nada? Você percebeu que você perdeu o brilho? Que você se apagou diante desta amizade? E aí ele, sem saber que eu tinha ganhado alguma coisa, ele perguntou: existe algum sinal de aliança entre vocês? E eu tinha ganhado um objeto. Aí eu disse: tem. Ele foi ver a outra pessoa, também tinha ganhado um objeto. Tinha 3 objetos que de certa forma significavam uma aliança, não era de pôr no dedo, mas significava uma aliança entre a gente, uma aliança velada. Que libertação eu vivi! Porque tira aquela peça, parece que era um obstáculo para você acordar. Sabe quando seus olhos se abrem? Os meus olhos se abriram e aí começou todo um processo de transformação. Continuei respeitando essa pessoa, mas eu fui me distanciando até que chegou um dia que eu me perguntei: o que foi que eu fiz? Que relacionamento é esse que eu estava? Onde é que eu queria chegar? Falei: que prejuízo de tempo perdido numa amizade fechada, em que excluía as outras pessoas. Então, olha lá, Val está segurando ali para nós este livro que se chama Eu lhes trago melhora e cura. Aprendi muito com este livro. Inclusive tem um capítulo que eu aconselho a todas as pessoas que vivem algum tipo de dependência química. O capítulo se chama O Homem que Vivia como um Porco. Olha, é impactante o testemunho que está ali e o processo de libertação que se dá. Então, fica aqui uma boa dica de um material que se possa ser adquirido. Página 71. Página 71, O Homem que Vivia como um Porco. Às vezes a gente precisa fazer uma faxina exterior e interior, né? Verdade. Então,
boas dicas aí de leitura da nossa loja.cançãonova.com, ou você liga também, como eu disse no início, né? A gente estava falando dos moletons. Você pode também aproveitar as categorias ali de livros, tá? Da Canção Nova. Essa é super indicação hoje do Sorrindo para a Vida, nada programado, a gente sabe que é o Espírito Santo, que tem endereço certo, muitas pessoas acompanhando agora, talvez você se identifique, olha, eu preciso me libertar de algumas coisas. Então, ligue, dê de presente para você, vale a pena a gente investir em nós, na nossa espiritualidade. 12-3186-2600. Val, e o pessoal tá mandando participação aí, né? Exatamente, já estou te esperando. O nosso telefone, a Paula já acabou de falar, mas você pode participar pelo Instagram, vamos fazer subir mais, não é? Então, @Sorrindo pra Vida CN, deixe o seu testemunho lá também. Chame os seus amigos para participar, convide-os para estar juntinho conosco. Você que está no canal do YouTube, no YouTube nós somos mais de 2 milhões ali no TV Canção Nova ao vivo. Você que nos acompanha, siga-nos também lá no Instagram. Mas você também pode participar através do nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Já estou aguardando você e a sua participação aqui, tá bom? Finalzinho do programa, eu trago mais fotinhos, trago testemunhos e a sua participação, sua interação com a gente. Combinado. Lembrando que os sócios da Canção Nova sempre recebem as nossas correspondências, né? A gente fica sabendo que você ajuda. Tem gente que ajuda todos os meses, mas ainda não se identificou. Não se preocupe, viu? Vai ser uma cobrança que a Canção Nova vai mandar. Não existe isso, tá? O bom de você se identificar como sócio da Canção Nova, nós temos como enviar as nossas cartas para você todo início de mês, tá bom? As direções, a espiritualidade aqui da Canção Nova, as partilhas e colocar o seu nome também nas missas, né? Ali do Santuário do Pai das Misericórdias. Então você pode ligar também nesse mesmo telefone e se identificar como um sócio da Canção Nova, porque afinal você já participa todos os meses com a gente, tá bom? 12-3186-2600. O Mar já deixou a palavra, né, Mar? Deixei. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 8 ao 11. Ô Paula, a nossa produção preparou a mensagem do dia de hoje numa frase, mas eu vou estendê-la um pouquinho mais. Está no livro Vencendo Aflições, Alcançando Milagres, na página 17, que diz assim: uma bela surpresa só tem sua graça se for preparada às escondidas. Assim, o sol oculto atrás das nuvens prepara longe dos nossos olhos um dia ainda mais belo, cheio de fecundo calor, alegre por tantas cores e distintos perfumes. Se Deus, por um momento, lhe pareceu oculto aos olhos do coração, não pense que Ele se esqueceu de você. É que Ele também tem as suas surpresas. Apressar certos tempos é estragar as mais belas surpresas de Deus. Confie. A resposta do Senhor nunca chega tarde demais. Cruza certinho com o testemunho que a gente acabou de ouvir, né, da carta com o processo de nulidade matrimonial. É verdade. Certinho. Confie. 8 anos depois. 8 anos depois. Tempo de Deus. Confie. A resposta do Senhor nunca chega tarde demais. Se Ele tem demorado um pouco, é para que você o deseje. E desejando-o, ame-o mais. A espera faz nascer a confiança é mãe da amizade, e os amigos de Deus nunca perecem. Os amigos de Deus nunca perecem. Livro Vencendo Aflições, Alcançando Milagres, página 17. Tá aí, o nosso diretor colocou, vou pedir para ele repetir, tem muita gente que gosta de tirar foto, depois nos marcar nas redes sociais, com a frase de hoje, né, desse livro, Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. Se Deus, por um momento, lhe pareceu oculto aos seus olhos, não pense que Ele se esqueceu de você. Ele também tem suas surpresas. As surpresas de Deus são sempre boas. Deus tem sempre o melhor para nós. Vamos seguir confiantes, Gabriel. Isso mesmo. Vamos cantar juntos. Que Deus possa restaurar a nossa casa. Você que precisa de um restauro na sua vida, em realidades assim como
foram testemunhadas aqui, que nós possamos cantar. Que Deus restaure a nossa casa. Restaura a nossa casa, Senhor. 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 Suas bênçãos derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Suas bênçãos derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir com sinais e prodígios. Sobre nós derrama o seu Espírito, com sinais e prodígios. Sobre nós derrama o seu Espírito. Restaura a nossa casa, Senhor. 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 Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 8 ao 11. Essa palavra é para todos nós, mas ela é de uma maneira particular, especial, para quem está enfrentando um grande sofrimento, uma grande tribulação. Para quem está passando por aquele momento de dificuldade, sabe? De tirar o fôlego. Para quem está naquele limite e diz assim: eu não vou aguentar. É para todos, mas é especialmente para alguém que esteja passando por algo assim. É você essa pessoa? Mas esta palavra é para você. E diz assim: com efeito, meus irmãos, desejamos que tomeis conhecimento da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos oprimidos tão acima de nossas forças que chegamos a perder a esperança de escapar com vida. Experimentamos em nós mesmos a angústia de estarmos condenados à morte. Assim, aprendemos a confiar não em nós mesmos, mas a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará a livrar-nos de um tão grande perigo de morte. Nele temos firme esperança de que nos livrará ainda em outras ocasiões, com a ajuda de vossas preces em nossa intenção. Assim, a graça de alcançarmos pela intercessão de tantas pessoas será para essas pessoas motivo de ação de graças a nosso respeito. Assim, a graça que alcançarmos pela intercessão de tantas pessoas será para essas pessoas motivo de ação de graças a nosso respeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paulo diz aqui: então, meus queridos irmãos, minhas irmãs, eu quero que você saiba, eu desejo que você tome conhecimento, que você fique por dentro do que nos aconteceu.
da tribulação que nos sobreveio quando nós estávamos ali na Ásia. Quero que você saiba o que a gente passou. É o que Paulo está contando. E por que ele está contando isso para nós? Porque nós precisamos aprender com a experiência um dos outros, não só a sofrer, mas a confiar e a superar. O grande tesouro de quem sofreu e sobreviveu ao sofrimento é que essa pessoa agora tem nas mãos a chave para ensinar muitos outros a sobreviverem, a saírem desse túnel escuro, a escaparem da angústia, da tristeza, das tribulações, daqueles problemas que aparentemente não teriam resposta. E alguns até puseram termo à própria vida, dizendo: acabou, não tem mais jeito, eu sei que para mim não tem mais saída, não tem mais solução, agora é esperar a morte chegar. Até para essas pessoas, quem sofreu e sobreviveu ao sofrimento tem a chave para tirar essa pessoa do fundo do poço. Por isso que São Paulo diz: eu quero que você saiba que pessoas de Deus passam por tribulações extenuantes. Olha, quando alguém vier dizer para você, tentar te evangelizar, e eu digo esse evangelizar aqui entre aspas, te evangelizar dizendo que quem está com Deus não tem dificuldade, que a sua vida amorosa se torna assim um jardim só feito de flores, que os filhos não dão mais nenhum tipo de problema, nem passam por dificuldades, que é prosperidade atrás de prosperidade. Você já viu esse tipo de propaganda religiosa? É prosperidade atrás de prosperidade. E vou avisar, porque quem avisa amigo é. Tem um esquema de espiritualidade cristã montada em cima do quê? De arrebanhar pessoas por meio de promessas de prosperidade, de consertar relacionamento amoroso. Está pegando um monte de gente fraca na sua fé, na sua confiança em Deus. Aí vai lá, como é que atrai, como é que seduz? Você vai ter dinheiro, sua vida financeira vai deslanchar, você vai receber promoção, você vai ganhar mais. Olha, fulano de tal conseguiu, Beltrano conseguiu. Às vezes conseguiu mesmo, mas sabe por quê? Porque tomou vergonha na cara, abandonou o vício, ajeitou a própria vida, se organizou, parou de gastar dinheiro com porcaria, começou a organizar a própria vida financeira, prosperou por causa disso. Agora a pessoa diz: prosperou porque mudou de religião. E aí vai lá, não, porque aí sua vida amorosa vai se ajeitar. Às vezes sabe como é que ajeita a vida amorosa? Pega a vida amorosa da pessoa, familiar, igual um vaso de barro, e pá, arrebenta no chão, quebra, destrói. Agora você está livre para você casar com outra pessoa. Você mudou de igreja. Como você não casou na nossa igreja, agora você pode casar. Espera aí, né? Vamos com calma. Nós estamos falando de uma família. Vai destruir uma família. Em nome disso, para você ter uma ideia, a gente que é católico, não tem essa da gente se envolver com uma outra pessoa que é casada em outra denominação, como se não fosse adultério só porque ela não é casada na igreja católica, não. Se ela tem marido, se ela tem esposa, se tem família, essa pessoa é comprometida de se envolver com ela, é adultério. Não, mas não vai lá amaciando a pessoa, não é? E promete para ela uma vida de prosperidade. A partir daquele dia a vida dela fica cor-de-rosa se ela seguir essa proposta. E por que fazem isso, Márcio? Porque dinheiro. Que aí você entra para o grupo que vai dar dinheiro, não é? Porque tudo pago. Então eu já vou dizer para você uma coisa com toda clareza e sinceridade. Ninguém tem poder de tirar a cota de sofrimento que a vida nos impõe. Ninguém tem, a não ser Deus. E tem coisas que Deus vai nos permitir viver. Como um pai que ama o seu filho não vai poupar o seu filho dos esforços. Sabe, a coisa para mim assim mais incompreensível que eu vejo na educação de um filho é quando o garoto chega em casa, a menina chega em casa e o pai vai lá e faz a tarefa dele.
Ah, pelo amor de Deus, meu amigo, você não teve infância, não. Não é? Não teve um pai para te educar, uma mãe para te educar. Aí o seu filho vai tirar uma boa nota. Não foi seu filho que tirou, foi você que tirou. Anota para ele. Tá na frente, né? Entende? Ele deixou de aprender a matéria por causa disso. Sabe, um pai que ama o seu filho não vai fazer a tarefa dele, não vai ficar passando cola para ele, não vai incentivá-lo a colar na escola só para ele ter nota, porque você está ensinando seu filho a viver de aparência. Ele aparenta que sabe, mas ele não sabe. Aparenta que está saudável, quando na verdade está doente. Então, quem ama os seus filhos, não poupa os seus filhos aos esforços, e nem a certos sofrimentos, nem a certas responsabilidades. A gente que é pai acompanha, porque se não aguentar a gente se cura, se errar a gente orienta. Mas você nunca vai treinar uma pessoa para ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, vivendo a vida no lugar dela, em vez de ensiná-la a viver. Então, saiba que tem coisas que Deus nunca vai poupar você de viver, mas Ele vai estar do seu lado, porque a hora que você for cair, Ele te segura. E se você for se perder, Ele te orienta. E aí São Paulo diz: você acha que a vida de um apóstolo é fácil? Você acha que a vida daqueles que são amigos de Deus é fácil? Como a gente leu aqui no Vencendo Aflições, Alcançando Milagres agora, os amigos de Deus nunca perecem. Não perecem. Mas tem que viver a experiência do enfrentamento. Tem que enfrentar. Olha, você não vai perecer, mas você precisa enfrentar. Você precisa chamar a responsabilidade no peito. Você precisa dizer: isso é comigo, eu vou fazer. Mesmo que eu corra o risco de fracassar, mesmo que eu corra o risco de não dar certo, mesmo que isso me custe muito esforço, mesmo que eu tenha que estudar para aprender, para poder fazer, eu vou fazer, porque essa responsabilidade é minha. E Deus, que vê a sua decisão, aplaude você com gosto e vai com você e te ajuda. Como tem muita gente que tem desejo de ajudar as pessoas. Olha, tem gente, meus queridos, que tem dinheiro e não é egoísta e mesquinho. A pessoa quer ajudar, mas ela que ganhou o dinheiro sabe o quanto custa e não quer jogar fora. A pessoa não dá dinheiro a vagabundo. Eu conheço, não dá. Se o indivíduo é preguiçoso, não tem iniciativa, não tem perspectiva de mudança, é desperdiçador, é um bom vivan, só quer viver na farra, a pessoa não vai dar o dinheiro. Porque isso é ajudar a pessoa a terminar de se afundar. Agora, essa mesma pessoa, quando vê um lá que está lutando, que está se esforçando, que está conquistando aquilo que é necessário para a sua vida, o seu sustento com muito esforço, ele vai olhando, vai observando, vai deixando a pessoa crescer e ajuda orientando, ajuda incentivando, e às vezes ajuda materialmente um pouquinho, porque mais importante do que apenas dar ali um reforço material para a pessoa, é ajudar ela a caminhar com as próprias pernas. Então, São Paulo está dizendo para mim e para você: não se iluda achando que essa vida não comporta sofrimentos. Por isso, olha, fique sabendo o que aconteceu com a gente. Nós fomos oprimidos tão acima de nossas forças que nós chegamos a perder a esperança de escapar com vida. Nossa, gente, ouvir Paulo dizer que ele, o homem da esperança, perdeu a esperança de escapar com vida. Paulo desacreditou que eles iriam sair dali com vida. Desacreditou. Mais do que desacreditar, ele já não esperava mais. Porque a esperança, ela se apaga depois da descrença. Então, primeiro a gente desacredita, depois a gente perde a esperança. Então, há muito Paulo estava convencido que eles estavam condenados. Mas ele ainda tinha esperança, por um tempo.
mas ele chegou a perder até mesmo a esperança de escapar dali com vida. E ele conta: nós experimentamos em nós mesmos a angústia de estarmos condenados à morte. A gente foi condenado à morte, e eu experimentei essa angústia. Eu vivia dia após dia acreditando: é hoje o dia que eu vou morrer, é hoje que vão nos matar. Só que todo esse caldeirão de sofrimento cozinhou o mais belo dos manjares. No meio de todas aquelas tribulações, Deus montou uma escola que produziu o mais fino conhecimento. Deus, com aquele incômodo na concha, fez com que Paulo produzisse uma das maiores pérolas da vida dele, que ele entrega para mim e para você de bandeja, só recusa quem quer. Olha o que Paulo diz aqui: foi na experiência da quase morte que nós aprendemos a não confiar em nós mesmos. Ali, quando eu perdi minha esperança de sair com vida, quando eu experimentei a angústia de estar condenado à morte, eu aprendi a não confiar mais em mim mesmo, mas a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Olha que interessante, Paulo não confiou que a situação ia se reverter. Paulo confiou que mesmo que ele fosse morto, Deus o ressuscitaria, porque em permanecer vivo nesse mundo ele já tinha perdido a fé e a esperança, mas manteve a sua esperança naquele que ia ressuscitá-lo dos mortos. Desprendeu-se daquela vida que estava condenada. E Deus o que fez? Ele conta aqui, olha: e o Senhor nos livrou. Quando eu pus minha confiança no Senhor, pensando comigo mesmo: morrerei, mas ressuscitarei, o Senhor disse: não morrerá ainda. Mas o Senhor nos livrou. E Paulo, agora sim, olha o que é a esperança renovada na força do Espírito Santo. Ele não só viu a libertação trazida por Deus, como ele disse: o Senhor nos livrou e continuará a nos livrar de um tão grande perigo de morte. Vai vir mais pela frente, e agora nós sabemos: o Senhor nos livrará deles também. Nele temos firme esperança de que nos livrará ainda em outras ocasiões. Agora o segredo: com a ajuda de vossas preces em nossas intenções, em nossa intenção. Se você procurar, Pedro viveu a mesma experiência. Os Atos dos Apóstolos contam que Pedro estava preso, trancado numa cela, entre cadeias, preso com algemas, vigiado por 4 turnos de 4 soldados, sem nenhuma possibilidade de escape. Enquanto a igreja rezava por ele, enquanto os cristãos levantavam a Deus suas preces em oração em favor de Pedro. E Pedro o que fazia? Porque às vezes você vai pensar assim: mas que Pedro era Pedro, Pedro estava rezando, Pedro estava pedindo a Deus, Pedro estava clamando. Não, ele estava dormindo. Quem rezava por ele eram os cristãos que estavam de fora, pedindo a Deus a libertação dele. Olha aí, para você que é mãe e que acha que a sua oração pelos seus filhos é pouca coisa, para você, meu amigo, que acha que seu casamento acabou e que não adianta rezar porque não tem volta, para você que está se vendo aí, falido, e escoar pelo ralo e esforço de tantos anos. Outros rezavam por Pedro, quando um anjo se manifestou a ele dizendo: acorda, veste a sua roupa, calça os seus sapatos e venha comigo, calça suas sandálias e venha comigo. As cadeias, as correntes, as algemas que prendiam Pedro se despencaram dos braços dele. A cela cuja porta estava trancada se abriu diante dos olhos dele. Os guardas caíram num sono profundo e Pedro foi atravessando a prisão como se nada tivesse acontecendo. De repente, o portão que dava para a rua se abriu, o anjo caminhou com ele um tempo e desapareceu, e Pedro se beliscava, porque ele achava que era um sonho. Ele só se deu conta de que aquilo era verdade quando ele já estava
batendo na porta daqueles cristãos que estavam rezando. E aí uma mulher lá dentro, quando viu que era Pedro, não abriu a porta. Ela disse: não é possível, ele está preso, a gente está rezando para ele ser liberto. Foi buscar outros porque achou que era uma assombração. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Mas era ele mesmo. O Senhor o havia livrado, com a ajuda de vossas preces em nossa intenção. Agora, veja se esse último versículo é ou não é projeto da Almas. Diz assim: assim, a graça de alcançarmos pela intercessão de tantas pessoas será para essas mesmas pessoas motivo de ação de graças a nosso respeito. Todos os dias aqui no Sorrindo para a Vida, gente. E se é no Sorrindo para a Vida, imagine em todo o sistema Canção Nova de comunicação. A graça que tantas pessoas alcançam por meio das nossas orações, de nós que oramos uns pelos outros, se torna para nós motivo de ação de graças a respeito. A gente participa na graça que a pessoa recebeu. Porque a oração produz milagre. A oração produz libertação. A oração produz conversão. A oração produz cor interior. Mas oração não é rezar da boca para fora. Oração é você depositar o seu coração aos pés de Jesus confiantemente, aceitando de Deus o que for. Porque a gente às vezes diz que reza, mas a gente não reza. A gente quer forçar Deus por meio do que a gente diz e por meio do que a gente determina. Esta oração é uma oração muito limitada, porque esta oração não tem confiança em Deus. Confiar em Deus é abandonar-se à vontade dEle. Você acha que eu sei qual é a vontade de Deus para o meu dia de amanhã? Eu não sei. Eu não sei por onde o Senhor me levará. Mas eu sei que se Ele vai, eu vou com Ele. E eu aprendi a ver que tudo que acontece na minha vida concorre para o meu bem, ainda que eu não entenda. Só que só experimenta isso quem confia. Quem não confia pensa: é um tapado, é um idiota, não é? Esse rapaz, ele sofre de algum problema aí na cabeça dele, não é possível. Às vezes parece tão inteligente, às vezes parece tão estúpido. Meu amigo, quem não experimenta não pode entender. Respeito, dou um desconto grande para quem não entende, porque não experimentou. Só sabe o que é ser libertado por Deus de perigos mortais quem se abandonou nas mãos dele e viu isso acontecer. Só sabe o que é acertar indo contra a própria vontade quem preferiu a vontade de Deus à sua, e lá na frente deu razão a Deus, dizendo: o Senhor estava certo e eu não. É abandonar o coração nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu não sei como será, nem como se dará, mas o Senhor me libertará. E eu ponho em Ti a minha confiança. A minha confiança está naquele que ressuscitou Jesus dos mortos, naquele que pode ressuscitar os mortos. E quando a gente acredita que até depois da morte existe uma solução, essa solução muitas vezes chega antes da gente morrer. Eles passaram, Paulo e os apóstolos e os discípulos passaram por sofrimentos de perder o fôlego. Olha lá, experimentamos, fomos oprimidos tão acima de nossas forças que chegamos a perder a esperança de escapar com vida. Você já chegou a viver isso? Eles passaram por experiência assim, e nós também passamos. Deus os livrou, e Deus vai nos livrar. Tem gente que não tem paciência para ver a libertação que vem de Deus, porque desiste antes. É desistindo que a gente perde. Por isso que a palavra diz, né, que o justo vive da fé, mas se ele desanimar, se ele desistir, eu me desagradarei dele, diz o Senhor.
A pessoa que desiste perde o agrado de Deus. Você sabe que agrado é favor, né? A pessoa que desiste perde o favor que vinha chegando. É igual quando você manda um processo para o juiz, e aí o processo está lá para o juiz decidir, e você, achando que o juiz não vai dar causa a ganhar você resolve entrar em acordo antes, e aí você fecha o acordo com a pessoa e o juiz decide em seu favor. Você perdeu o favor. Não consegui esperar, né? Porque você não esperou. A causa era ganha, a causa era sua. Mas desanimado, você foi lá e aceitou qualquer coisa, assinou qualquer coisa, perdeu. Não desista. Deus os livrou e Deus vai nos livrar. Aqui, nós estamos diante do momento em que a nossa fé passa a ser uma dependência de Deus, porque a fé, ela também tem graus. A fé também tem intensidade. A fé também tem qualidade. Tem qualidade de fé? Tem qualidade de fé. Tem fé fraca, tem fé doente, tem fé boa, tem fé mais ou menos, sabe? Tem fé boa e tem uma fé profunda, vigorosa, capaz de ultrapassar todas as dificuldades. A fé que você não exercita, ela perece, ela emagrece, ela se desfaz, ela se apaga. Agora, como é que você faz com que uma fé seja forte? Enfrentando tribulações de tirar o fôlego. E nessa hora, a sua fé se converte no suprassumo, quando ela se torna dependência de Deus. Porque fé é confiança, obediência e dependência de Deus. Começa pela confiança. Senhor, porque eu confio em Ti. Aí já é fé. Agora veja, segundo passo. Senhor, porque eu confio em Ti, eu vou Te obedecer. É o segundo passo da fé. Senhor, eu confio em Ti, eu Te obedeço e não me apoio nos resultados. O resultado para mim não me importa. Eu dependo inteiramente de Ti. O que vier de Ti para mim está bom. Aí a fé se converteu em dependência de Deus. Esta fé agrada a Deus. Esta fé não constrange pela ordem, pela determinação, mas esta fé comove o coração de Deus e move a mão de Deus. Você sabia? Então a pressão violenta que nós vivemos em momentos terrivelmente difíceis nos faz dar valor à vida, não é assim? Olha, só sabe que valor tem a própria vida quem quase perdeu. Filipe quase perdeu a vida. Ficou no limite. Esposo da Paula. Eu vi a mudança que ele experimentou. Eu vi. Até uma pessoa me perguntava esses dias, eu vi o Filipe viveu uma mudança por causa da experiência de quase morte, mas que ele enfrentou. Essa mudança se manteve? Eu falei, pelo que eu vi, se manteve. Teve coisas na vida do Filipe que ficaram diferentes. Gente, eu não sofri, mas há uns 6, 7 anos atrás eu quase morri. Eu não vi que eu ia morrer. Acordei no hospital 4 dias internado para me desintoxicar. Não me causou dor, não tive nenhum desconforto, mas eu beirei a morte. E olha, ter beirado a morte me fez ver a vida de uma maneira completamente diferente. Voltar ao essencial, sabe? Essas provações que nós vivemos em dias terrivelmente difíceis nos fazem dar valor à vida. Todas as vezes que nós escapamos de uma grande aflição ou de um perigo mortal, nós sentimos uma nova alegria. É Deus dizendo, olha, é um novo começo. Como o testemunho contava para nós, eu vivi uma vida amarrada por causa de um malefício que foi feito contra mim, numa peça consagrada que eu carregava no meu pescoço, consagrada ao mal, consagrada ao demônio. E eu me tornei, ela dizia ali no testemunho que contou para Val, uma pessoa que eu não reconheço, não era eu ali,
mas de repente, quando começa o processo de libertação, é uma nova vida, é como um novo começo. Nós passamos a conhecer melhor o valor da nossa vida e nós paramos de desperdiçá-la. A gente precisa parar de desperdiçar a vida da gente, porque ela passa. Olha, um dia nós vamos nos arrepender de todo o tempo que a gente ficou desperdiçando. Eu não vou dizer para você assim, não assista isso, não assista aquilo, porque do mesmo jeito que uma boa conversa não é desperdício de vida, é um investimento, um bom programa é um investimento. O que nós estamos vivendo aqui agora, nesse momento, sinceramente, é de um valor inestimável. Então não é um desperdício de tempo. Agora, quantas vezes a gente liga a televisão para perder tempo à toa? Quanto tempo jogado fora no seu celular? Tem uma parte no celular que você consegue configurar para você ver quanto tempo você gastou nele. Ele mede para você, fica tranquilo, você nem vai precisar fazer conta. Um dia você abre lá que vai estar tudo somado lá. Você vai ver quanto tempo da sua vida você jogou fora em cima do celular. Isso não vai fazer falta agora, em que você está atirando pela janela. Sabe quando é que vai fazer falta? Quando você perceber que pouco tempo lhe resta. Aí cada um de nós vamos perguntar assim: o que foi que eu fiz da minha vida? Para de desperdiçar tempo. Gaste seu tempo com pessoas, mais do que com coisas. Gaste seu tempo com as pessoas que você ama. Para de fazer pirraça, de ficar ensimesmado, fechado em si. Para de ficar dodói. Entende? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Você ficar pesando sobre as outras pessoas, com dó de você mesmo, porque enquanto você senta num canto emburrado, a festa está acontecendo. Todas as vezes que eu falo isso, eu lembro quando eu ficava chateado em alguma festa, e não era raro isso acontecer. Aí ficava chateado. Eu gostava de ficar agachadinho quando eu era pequeno. Eu agachava num cantinho e ficava lá emburrado. Pensa. Tá a festa passando. Aí a hora que você fica bem, está acabando a festa. Perdeu a festa. E agora quando é uma festa de aniversário, ok, é uma festa de aniversário, tem outros. Mas quando é a festa da vida? Gente, nós temos que parar de estragar a nossa vida e a vida das pessoas. Eu estou muito triste. Eu estou muito afetado. Eu não consigo superar as coisas que me acontecem. Enquanto você não supera, irmão, a vida passa e não volta. A gente tem que parar de desperdiçar a nossa vida. Começar a nos dedicar mais a Deus e aos outros. Dedique a sua vida a Deus. Todos os dias eu tenho tomado cada vez mais essa decisão. Eu quero dedicar a minha vida para aquele que da minha vida não vai passar. É Deus em primeiro lugar. Amar a Deus primeiro, sobre todas as coisas. E depois os outros por causa dele. Amar as pessoas. Sabe, uma vida folgada, uma vida confortável não ajuda a gente a entender isso. A pressão sim. A pressão nos ajuda a entender melhor as provações, inclusive dos outros. Quando eu vivo uma tribulação, quando eu vivo sofrimento na minha carne, eu começo a entender o que os outros passam. E se eu já vivi e eu não entendo o que os outros passam, é porque já tem muito tempo que eu sofri, e aí eu esqueci o que é sofrer. Está na hora de sofrer de novo para ver se lembra. Porque quem passou por aquele fogo de tribulação, tem misericórdia com quem agora está passando. A pessoa sabe o que é, sabe o que a outra viveu, sabe? Então essa pressão nos ajuda a entender melhor as provações dos outros e nos prepara para ajudar essas pessoas, para compreender essas pessoas. Olha, eu dou graças a Deus pelos sofrimentos que eu já vivi na minha vida. Porque foi sofrendo que eu fui aprendendo a consolar, a ajudar, a reerguer, a incentivar, a indicar o caminho, a simplificar o problema que a outra pessoa está vivendo.
Mas olha, há pessoas que infelizmente não têm misericórdia e não aprendem com o sofrimento, inclusive que usam a religião, que usam a palavra de Deus para acusar quem está na dor e no sofrimento de falta de fé. Essa pessoa está assim porque ela não tem a fé verdadeira. Essa pessoa está assim, volta lá no que eu disse no começo, que essa pessoa está na religião errada, ela precisa mudar de religião para ela pegar e para ela superar esse sofrimento na vida dela. Não, ela não precisa mudar de religião não, às vezes não, às vezes sim, mas às vezes não, porque ela precisa se converter, sabe? Nós católicos, muitos precisamos nos converter, não é mudar de religião, é nos converter a Jesus Cristo nosso Senhor. Há muitos evangélicos que são evangélicos só de nome, que precisam se converter ao Deus vivo e verdadeiro, porque senão você só vai ter a etiqueta evangélico, católico, não é? De que tribo você é? Eu sou da tribo dos católicos, eu sou da tribo dos evangélicos, eu sou da tribo mas não vê Deus em você, porque não tem a conversão do coração, sabe? Não é se converter a Deus. Então tem muita gente que acusam os outros de falta de fé, de falta de confiança, acusam aquelas pessoas que recusam diante das aflições, mas quem já sofreu muito não faz isso. Quem já passou por grandes dificuldades na vida, pelo contrário, trata os outros com doçura, com suavidade, porque sabe o que significa sofrer. As provações e as situações difíceis que nós enfrentamos, elas servem para nos empurrar para frente, sabe? Não fique parado no que você está vivendo, porque se você ficar parado, você vai fritar. Você precisa avançar. É igual um motor que chega quase a ferver com aquela energia, mas é para fazer o caminhão avançar. Se ele ficar parado, ele vai ferver, vai fundir o motor. Isso que você está vivendo, que está fervendo seus miolos, seu coração, a sua vida, é para empurrar você para frente, é para empurrar você ladeira acima, na direção de Deus. Nós aprendemos a confiar em Deus, sabe como? Perdendo a esperança em nós mesmos. Talvez o que você esteja passando fez você perder a confiança, a esperança em você. Você que achava que podia, você que achava que acontecia, agora você olha e diz: eu não dou conta. Parabéns para você que chegou a essa conclusão, porque tem coisa que a gente não dá conta, porque o sofrimento foi muito acima das nossas forças. Mas eu tenho uma boa notícia para você: aquele que dá conta está ao seu lado. E agora que você parou de ter esperança somente em você, você pode colocar a sua esperança naquele que ressuscitou, Jesus dos mortos, e que ressuscita dos mortos. Quando nós somos oprimidos acima de nossas forças, nós perdemos também a esperança de escapar com vida. Mas o Senhor que nos livrou no passado, como diz aqui o apóstolo, continuará a nos livrar. É isso que importa. Quantos de nós aqui nesta mesa, neste estúdio, poderiam contar várias situações em que poderiam ter perdido a vida? E não perdemos porque Deus nos livrou. O Senhor que nos livrou no passado continuará a nos livrar. Deus que te livrou de tantas coisas que sua mãe falou para você, sua avó contou para você, seus tios falaram para você, das coisas que você passou que não era para você estar aqui. E você está. Aquele que te livrou no passado não vai te livrar agora, ainda mais que você o está buscando. Não, nós temos a firme esperança de que o Senhor nos livrará em outras ocasiões, com a ajuda das preces dos irmãos em nossa intenção. E já que as nossas preces têm o poder de ajudar a livrar da morte, vamos rezar. As suas orações tem poder de ajudar a livrar da morte. O que é mais do que livrar da morte? Você acha que libertar de uma dependência química é mais do que livrar da morte? Não é não. É mais fácil.
Você acha que reorientar uma vida que materialmente descambou é mais difícil do que libertar da morte? Não. Se Deus pode livrar da morte pela força da oração, pode tudo mais. Meus irmãos, então vamos orar todos. Vamos orar por aqueles que acompanham nesse momento sorrindo para a vida, por aqueles que tanto precisam. Nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, e queremos agradecer em primeiro lugar pela Tua palavra que nos orienta. Se Paulo experimentou isso e deixou anotado para nós, né? Foi testemunhado. Ele enfrentou as batalhas e conseguiu sobreviver e hoje nos ensina. Nós queremos, Senhor, nessa manhã entregar o nosso coração. E você pode ir, meu irmão, apresentando as situações que você está enfrentando e que, conforme o Márcio foi contando, foi vindo à sua memória. Sua infância, sua adolescência, sua juventude ou o momento presente. Você que está passando por situações concretas, difíceis, de tirar o fôlego, de tirar o chão, de perder o ar. Você que está num leito de hospital, você que está acompanhando alguém agora numa batalha e não consegue ver saída, mas agora o Senhor renova a sua fé. Obrigada, Senhor, pela graça do Teu Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, que queremos experimentar essa confiança de que o Senhor está conosco no tempo ruim, nos tempos bons e nas dificuldades. Sim, Senhor, o Senhor está nos momentos bons da nossa vida, mas também o Senhor está especialmente nos momentos difíceis. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Clama, meu irmão, peça a graça de Deus sobre você. Se a sua fé está fria nessa manhã, se precisa novamente se encontrar com o Senhor. Bendito seja, Senhor, por todas as graças que o Senhor está derramando nessa manhã em cada coração. E você também, que quando ouviu isso, Ele nos livrou e continuará a nos livrar de um tão grande perigo de morte. Se lembrou de uma pessoa que você perdeu, que você rezou tanto. Deus, não leve essa pessoa, mas essa pessoa não sobreviveu, ela faleceu e você se sente culpado. Que Deus tire do seu coração esse sentimento de morte, esse sentimento de desespero. Os discípulos, eles se sentiam desesperados. Eles sentiram o desespero de viver, não queriam mais viver. A esperança é a certeza do que não se vê. E hoje você pede isso, você pede que Deus te dê a esperança novamente. E hoje eu confirmo isso no seu coração, que a esperança possa voltar para o seu coração, que você possa ter a palavra acertada nesse momento para a sua vida. Cante assim: Senhor, meu amigo, assim, lado a lado, eu caminho confiante. Se tu fores, eu vou. Senhor, não pergunto pra onde me levas. Se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou. Senhor, meu amigo, assim, lado a lado, eu caminho confiante. Se tu fores, eu vou. Senhor, não pergunto pra onde me levas. Se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou. E deixa a graça de Deus recair sobre o seu coração para renovar essa sua esperança. Você que já está há muito tempo na batalha, muito tempo na luta, cansado. Márcio, quando a pessoa ouviu você dizer, fomos oprimidos tão acima de nossas forças, você se identifica.
está acima das suas forças, que chegamos a perder a esperança de escapar com vida. A sua canseira chega a ser uma canseira de morte. O Senhor liberta agora você de doenças emocionais, você que está oprimido por muitos anos. O Senhor te visita agora, nessa manhã, através dessa palavra. A palavra de Deus, ela é viva. E quando ela é anunciada, ela chega realizando para o que ela veio fazer. Então, receba a cura, assim como eu também tomo posse para mim, nas lutas que eu enfrento, nas situações que eu preciso ainda vencer, que não chegou o tempo de Deus. Eu tomo posse, Senhor. O Senhor renova a nossa esperança, o Senhor renova o caminho dos cansados, dos abatidos, daqueles que estão perseverando há muitos anos, mas que se sentem cansados. Obrigada, Senhor. O Senhor toca agora a mente de uma pessoa que se sente assim muito confusa, cansada mesmo. A sensação é essa, é o cansaço. Permita o Senhor renovar as suas forças, meu irmão. E hoje você que pensou que era hora de decidir, chegou a hora de tomar um fôlego novo. Que a graça e o Espírito Santo chegue aí no seu coração nessa manhã. É tempo novo, todo dia é dia do Senhor renovar a nossa esperança. E que bom que você procurou na palavra de Deus. A Canção Nova é uma boa companhia, ela nos ajuda, né, Márcio? Nós somos Ajuda evangelizados muito. todos os dias. Ajuda muito. Há muitas pessoas que eu encontro, às vezes conversando, a pessoa não conhece a Canção Nova. Eu termino dizendo para ela, olha, assista Sorrindo para a Vida. Você fala de Sorrindo para a Vida? Eu falo. Opa, mesmo eu pra, também, eu digo. mesmo para quem não conhece, mesmo para quem nem sabe que eu estou no Sorrindo para a Vida, eu falo, olha, tem um programa lá na Canção, porque fica chato a gente falar, eu tô lá no programa, né? Eu tô lá no programa, porque não é por isso. Eu que digo, às vezes você nem está aqui, né? às vezes eu nem estou aqui. Eu digo para a pessoa, assista, vai fazer bem para você, vai te ajudar, porque ajuda mesmo. Ajuda nós que estamos aqui. Todos os dias a palavra de Deus nos levanta. Né? Verdade. Somos agraciados, bendito seja pelo Sorrindo para a Vida, pela Canção Nova. Gostei do Márcio quando ele falou do projeto da Emians. Toda a programação da Canção Nova evangelizadora tem salvado vidas. É por isso que eu ajudo. Eu ajudo a Canção Nova, é isso mesmo. Ele nos livrou e continuará a nos livrar. Senhor, meu amigo. Segurança na palavra de Deus, minha gente. Deus está conosco, Ele não te deixa jamais. Obrigada a todos que rezaram com a gente lá no Instagram. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua participação lá. Continue deixando pedido de oração, deixando testemunho. Aqueles testemunhos que podem ser publicados, deixa lá também, porque isso vai alimentando a nossa fé. E você aqui juntinho com a gente, participando conosco. A Elisete, ela disse assim, Val, olha só que lindo, quero mostrar para vocês os meus livros. Eu e minha filha, minha sobrinha, compramos e juntou. Lembra que a gente deu aquela dica? Chama mais alguém, que daí aproveita o frete grátis. Aí a Elisete, ela disse que fez isso. Ô Márcio, eu vi escondidinho aqui, eu lhes trago Melhor e Cura. Ela comprou alguns da coleção Dons do Espírito. Olha, compra muito boa. Tem o lançamento do Padre Bruno, tem o lançamento do Padre Adriano Zandoná, vários Caprichou livros. na compra. Ela, a sobrinha e a filha. Fica a dica, hein? Junta com mais pessoas da sua família para você adquirir os materiais de evangelização, que daí o frete fica mais em conta. E quando a gente está com aquela super promoção de frete grátis, né? Aí você consegue ainda no melhor preço. Quero mostrar mais gente linda da família Canção Nova. Tem umas fofurices aqui. Deixa eu ver. Ah, a Flávia e o esposo, eles fizeram 5 anos de casados. Ela me mandou várias fotos aqui, gente. Tá de vestuário Canção Nova. Minha família está construída ou é construída no amor. Olha, fizeram várias poses aí, ela com o esposo, com os filhos. Tá modelando. Foi mandando aqui pra gente. Obrigada, viu? Parabéns. É tão legal, né? A gente conhece. 5 anos de casados e comemorando com vestuário Canção Nova. E o filho tá com a cruz ali na mão também. Deixa eu ver aqui, a Bruna me manda várias fotos. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma tua aqui, Bruna. Acho que hoje eu ainda não vou conseguir, mas vou mostrar essa fofurice, que a Ana Silva, ela disse assim, Val, essa é a Ana, fofurice linda, de 3 meses,
Ó, que coisa mais linda. Tá combinando com o sapo, mas ela tá de bora. E antes que a Paula faça qualquer brincadeira com o sapo, já vou avisar que quem tá com bora é ela, viu, Paula? Bonitinho. Tá com bora, gente, na verdade. É que tem bora de todos os tamanhos, né? É isso. Ai, não, é isso. Não tem não. Tem bode de todos os tamanhos pros bebês. Pros Aí a bebês. adaptação tem camiseta pra Ai, gente. meu Deus. Nós é que estamos adaptados, tá certo? Ô, gente, quero trazer o testemunho da graça de Deus. Eu não ia falar nada, mas você provocou, você viu. Né, gente? Ah, de vez em quando eu aperto o gatilho. Quero agradecer aqui tanta gente linda já participando conosco, ajudando no projeto Dai-me Almas. O Valtair, gente, ele tá lá nos Estados Unidos e ele fez uma transferência bancária para ajudar o projeto Dai-me Almas. Então, muitíssimo obrigada. A Ileni, Silvana, Maria Isonete, eu coloquei o Z maiúsculo para eu não confundir, Isonete, a Vanilda, a Penha, Rita. E aqui a Rita, eu achei engraçado que ela disse assim: Val, eu esqueci de pagar o boleto do Miguel, tá no meu cadastro do CPF, tô mandando agora o de abril, faz o lançamento para mim, por favor, e já tô mandando também o de maio. Fica a dica, eu sei que às vezes a vida é corrida para todo mundo, principalmente quem é mãe, né? Tem as tarefas aí, tem multitarefas. Quem sabe para vocês que tem essa dificuldade, o débito automático não vai te ajudar. Porque geralmente quando é afiliado, a revistinha vai num endereço e o boleto em outro. Então, de repente, para facilitar para você o cartão de crédito ou o débito automático, né, Paula? Isso, facilita. Pode facilitar aí esse trâmite de correr o risco de esquecer, né, a doação. Aí, ó, esse é o boleto desse mês, Val, que está indo para os sócios. A maioria escolheu essa forma, mas nós estamos muito felizes que muitos sócios estão trocando também essa opção, porque às vezes esquece, é isso que você falou. Então, uma forma de ajudar a Canção Nova também é débito automático ou o próprio Pix, que você pode se programar. Qualquer jeito que você ajuda, sempre é bom para a Canção Nova. Sempre é bem-vindo. Mas muito obrigada a todos os sócios. Que tem ajudado. Vou trazer um testemunho. O pastor mandou um testemunho. Pastor, vou ler o do senhor amanhã, tá bom? Prometo. Hoje eu vou ler aqui o testemunho de uma amiga nossa, testemunho mais sucinto, digamos assim. Ela diz: bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Como é bom ouvir vocês todos os dias. E eu ouço mesmo. O dia que não dá tempo, eu me sinto vazia. Parece que está parecendo alguma coisa o dia que eu não acompanho Sorrindo para a Vida. Mas vamos lá ao testemunho. Na semana passada, Val, quando você trouxe aquele pedido de oração, que o Márcio disse que era também um testemunho, de uma moça que estava muito triste, endividada, com a vida financeira totalmente bagunçada, de todo o coração, eu rezei por ela. Nosso testemunho tem a ver com a palavra hoje, Márcio, Projeto Dai-me Almas, olha só. Eu rezei por ela, de todo o meu coração, para que fosse restabelecida a vida financeira dela. E logo no final do programa, você trouxe um testemunho de uma pessoa que, ouvindo Sorrindo para a Vida todos os dias, estava na mesma situação, deixou R$100 de doação, porque a vida desta pessoa tinha sido restabelecida. Não só a vida dela como pessoa, mas também a vida financeira. Então, Val, a minha vida financeira não é das melhores, mas eu faço a experiência da providência. E Deus tem me dado sempre. Eu ajudo a Canção Nova e Deus me ajuda. Eu ajudo os outros e Deus me ajuda. Val, nem te conto o que Deus fez. Ela falou, nem te conto, mas me contou. Ela disse... Eu nem te conto de mineiro. De mineiro, bem mineiro mesmo. Ela disse assim: Val, sempre tem um dinheirinho, mas na sexta-feira o vidro do meu carro estava estragado. Eu não tinha dinheiro para consertar. Estava correndo o risco de chover. Negociei com um rapaz, ele falou que ficava em R$30 para fazer uma gambiarra. Aí eu disse que tinha R$30. O rapaz falou, tem que ser 50. Ai, meu Deus. Falou, então tá bom, vou pagar 50. E naquela manhã eu disse, eu preciso ajudar a Canção Nova. Rezei e pedi a Deus a graça. Falei, Deus, tudo eu confio a Ti. Um cliente apareceu no meu trabalho, desesperado porque precisava de arrumar uns documentos para o cartório. Eu fiz na correria, mas fiz de todo o coração. Graças a Deus deu tudo certo. O cliente, Val, virou para mim e falou assim, olha, eu vi que você pôs tanto amor no seu trabalho e foi tão empenhada, que além daquilo que já é o devido, eu quero o seu Pix, porque eu vou te fazer um agrado. Eu falei, não precisa.
mas ele conseguiu meu Pix com outra pessoa e quando eu fui olhar, Val, ele tinha feito um depósito no valor de R$1.000. Consegui as peças que eu precisava para o carro, resolvi algumas outras situações e ainda fiz a minha contribuição para a Canção Nova. Viver essas experiências só é possível porque todos os dias a Canção Nova está dentro de casa, me ensinando a rezar a vida e me ensinando a confiar em Deus. Deus abençoe a vocês. E ela diz, ai Val, e sabe o que é? Sigo rezando para aquela moça, para que ela tenha fé em Deus, porque Deus não nos desampara. Precisamos é crer. Sou sócia há bastante tempo, graças a Deus. E como a gente diz sempre, Val, como é que é? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. É a Daiane, deixando aqui o testemunho dela. Daiane, obrigada por ter mandado pra gente. Você viu como é importante, né? Um vai movimentando o outro, aquilo que Deus realiza na vida do outro. Um reza pelo outro, né? É muito linda essa família Canção Nova. Muito obrigada a todos que participaram. Nós chegamos no final do Sorrindo pra Vida, mas lembrando que como ontem foi feriado, a gente trouxe o resultado da porcentagem ainda não tem o resultado de hoje, né? Tem uma boa notícia. Esse mês tem 22 dias úteis pra gente trabalhar. Vamos lá, Tá Márcia. certo. Faltou 12%, gente, no mês passado. Mas a gente não se desencoraja, não. É com os desafios que a gente se anima. Vamos juntos, nós amamos essa obra. Nós temos Deus conosco. E nós vamos lutar aí para conseguir o 100%, tá certo? E olha... Mas fomos muito bem mês passado, pelo número de dias úteis, Eu né? vi. E agora é isso que você falou, os 22 dias pra gente correr atrás. Vamos lá, família Canção Nova. E doe a dica para você que chegou no meio do programa. Dá uma entradinha lá na nossa loja, loja.cançãonova.com e veja os moletons que estão lá, viu? Eu tava dando uma olhada aqui. Coleção outono e inverno. Teve um que a gente nem usou, que é o preto, Sim. que tá lá em Mas cima. Tô de olho, O hein? povo tá mais em gostei. cima. Tá, Já não tá legal? É o mais bonito. Ô, Márcio, Olha. Gabriel eu nem dando a dica pra conto, loja. que o povo já tá meio dizendo aqui, Val, aquela que o Márcio usou, o tamanho M já tá esgotado. Pede pra vender, para fazer mais. Eles estão correndo. Márcio, Ah, joia. a de sexta já vai. Fique esperto, hein, gente? Porque enquanto dura o outono e o inverno, até metade do inverno, a gente ainda vai repondo. Isso, depois já Mas não depois compensa fica mais mais. difícil. Verdade. É isso mesmo. Ô Val, obrigada pela tua presença. Ó, Davi, tá faltando a M já, hein? Por favor. Mandou aqui também pra mim. Foi rápido, graças a Deus. O pessoal Graças tá a gostando, Deus, né? tá gostando. Hoje vai esgotar a rosa, viu, gente? E a verde, tenho certeza. Um beijo, família. Amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra. Que a graça de Deus esteja sempre aí, junto com você. Obrigada, Márcio. Obrigado. Amanhã tem mais Sorrindo pra Vida. É isso aí. A gente se encontra, viu? Gabriel, obrigada. Obrigado, Paula, Márcio, Valdene e o Maestro Sapo. Para mim, sempre uma honra estar aqui no meio de vocês. Até amanhã, Sapo. Até amanhã. Bom, música pra Vamos lá. encerrar? Senhor, meu amigo, assim, lado a lado, eu caminho confiante. Se tu fores, eu vou, Senhor. Não pergunto pra onde